Apocalipse capítulo 1, versículo de número 9 a seguir. Livro da Revelação, capítulo 1, versículo 9 a seguir. Glórias ao teu nome, Jesus. Procurar entender a voz do Senhor, irmãos. Continue glorificando a Deus, o culto está maravilhoso, porque nós todos trouxemos conosco já o nosso culto, e juntos agora vamos glorificar o nome do Todo-Poderoso. Oh Deus, aleluia! Capítulo 1, versículo 9 do Apocalipse. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua formosura. Quando ouvi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, estas coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Fecha bem teus olhos, irmãos. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Ele está vivo, Ele está aqui. Todo poderoso está no nosso meio. Querido e eterno Pai, aleluia, bendito seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Dá-me a tua palavra mais uma vez nessa noite. Confia em mim, Pai, a tua palavra. Sou fraco, frágil, Pai humano, mas tu me tens na tua mão direita, aleluia. Pai divino, Pai justo, na tua igreja, como em todos os tempos, ela precisa ser, meu Deus, orientada, precisa ser exortada, precisa ser corrigida, precisa ser consolada, precisa, Senhor Jesus, tomar direções, às vezes, em momentos tão difíceis. Pai divino, aleluia. Espírito Santo querido, aleluia. Espírito Santo amado, vem visitar o teu povo nesta noite, com poder e autoridade. Sim, Jesus, nós precisamos sentir a tua presença, precisamos sentir a tua glória. É o pedido da minha alma, Jesus, junto com os meus irmãos. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Fiquem sentados.
Cremos, irmãos, que o Senhor está aqui para nos abençoar em tudo. Agora nós precisamos fazer que Ele se agrade de nós. Se Ele não se agradar de nós, é porque nós temos falta de quê, irmãos? O que está faltando quando a gente não agrada a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tem fé, é possível receber tudo. Ah, mas eu pequei. O Senhor pode perdoar o teu pecado. Ele pode te lavar no sangue precioso dele agora, nesta noite. Fala com Ele, converse com Ele. Você tem essa oportunidade, ouvindo a voz dele e conversando com Ele, olhando para cá, para o altar, ouvindo a palavra e conversando com Deus. Vamos fazer, irmãos, com que o Senhor se agrade de nós nessa noite, mostrando que nós temos fé, e por isso nós chegamos aonde chegamos. Muitos já voltaram do caminho, ou pararam no caminho, pensam que estão andando, mas não estão andando, se conformaram com este mundo. Mas eu creio, irmãos, que ainda entre nós, a grande maioria, tem esse desejo de caminhar e encontrar com o Senhor. Desejo de ver o rosto do Senhor um dia. Eu espero este dia. Bendito é o nome do Senhor. E cada dia Ele chega mais perto de nós, esse dia. A revelação da sua vinda, o arrebatamento da igreja, o nosso passamento daqui, enfim, nós temos que estar preparados. João, o apóstolo, irmãos, aquele que conhecia Jesus muito bem, tanto desde a sua escolha. Interessante que Jesus não escolheu sábios segundo o mundo, não escolheu pessoas famosas, não. A igreja moderna de hoje, dos dias atuais e de tempos atrás, por que não também, sempre procurou dar mais atenção a pessoas sábias, pessoas que têm uma teologia refinada, têm um curso superior, têm um doutorado em teologia e assim por diante. Essas vertentes que às vezes, irmãos, não traz a água e que sacia nossa sede, que não traz conforto para o nosso coração. São palavras sábias segundo o mundo. Nem todos, mas a grande maioria, que hoje dividiram o povo de Deus, foi através dessas fontes duvidosas de teologias, de pensamentos, de linhas de pensamento que traz confusão. Mas Jesus, irmãos, quando Ele chamou os seus discípulos, a grande maioria deles, pessoas da mesma região, pobres, pescadores, um ou outro que tinha algum cargo mais expressivo ali no meio da sociedade, mas a grande maioria deles eram pessoas pobres, mas que deram atenção ao chamado do Mestre. E aprenderam, irmãos, com alguma dificuldade, mas aprenderam a lição. Uns aprenderam mais rápido, outros demoraram um pouco a aprender. Agora, ser revestido mesmo de poder, só foram quando o Espírito Santo desceu sobre eles, quando eles esperaram em Jerusalém e foram revestidos do poder do alto. Aí eles tiveram uma experiência que não tinham tido antes, mesmo acompanhando pessoalmente o Senhor Jesus. Não tiveram, mas quando eles ficaram esperando o revestimento do alto e chegou, o Espírito Santo desceu sobre eles e encheu eles do seu Espírito, eles passaram agora a ser pessoas sábias. Quando eles abriam a boca, irmãos, todo mundo prestava atenção. Jesus disse para eles antes, dizendo: vocês não devem se preocupar quando vocês tiverem que se defender diante das autoridades. Eu colocarei palavra na vossa boca. Antes eles não sabiam disso, mas logo depois eles aprenderam.
As autoridades ficavam sem saber o que fazer. Manda soltar, a ponto de um professor, o mais famoso que tinha em Jerusalém, um dos mais famosos, ou o mais famoso, Gamaliel, numa desses entraves, desses encontros com fariseus, saduceus e os príncipes de Israel com os discípulos, o Gamaliel chamou alguém do lado e disse: olha, vocês vejam bem o que estão fazendo com esses homens, vejam bem o que vocês estão intentando fazer contra eles. Se isto vem de Deus, não vai perecer. Agora, se não vem, vai perecer, vai se acabar. Aguarde um pouco. Se não for de Deus, vai desaparecer logo. Agora, se for de Deus, vai permanecer. E Gamaliel tinha toda a certeza, irmão, tinha toda a razão, porque até hoje o Senhor permanece no nosso meio. Ele está aí do teu lado. Basta você perceber isso. Ative a tua fé, irmãos. A nossa fé precisa ser ativada. Aleluia. Todos nós temos essa dificuldade de, às vezes, o nosso ouvido não se abrir para ouvir a voz do Senhor, mas ouvir a voz do acusador. O acusador nos acusa no silêncio, no silêncio da madrugada, no silêncio da noite. Quando você começa a pensar, ele começa a te acusar, começa a trazer aos teus ouvidos, começa a trazer à tua memória aquilo que já passou, que o Senhor Jesus te perdoou, te lavou no seu sangue. Mas o acusador dos nossos irmãos, e o nosso acusador, ele tem essa função maligna de querer prejudicar a nossa fé dessa forma, jogando no nosso rosto aquilo que já não existe mais, porque Jesus cravou na cruz do Calvário. Aleluia! Não dê crédito e nem ouvido a isso, meu irmão. Te abraça o Senhor, ame o Senhor, ame o Espírito Santo, fale com o Espírito Santo, dê crédito para o Espírito Santo, que ele vai se manifestar aqui. Bem, irmãos, e quem foi escolhido para o Senhor revelar as revelações que estão neste livro? Um livro totalmente diferente dos demais da Bíblia. Lá atrás toca-se em alguma coisa superficialmente, mas aqui foi revelado tudo. Quem era este homem? João o apóstolo, o irmão de Tiago. Ele, queridos irmãos, teve este privilégio santo. Ele não imaginava que seria ele. Havia pairando sobre eles algumas indagações: como será no futuro? O que vai acontecer? Quando eles dirigiam já as suas igrejas, os anos estavam indo, os anos estavam correndo, e estava João já bem idoso, já tinha enfrentado muitas lutas, muitas perseguições, muitos livramentos o Senhor dera a ele. Viu, o acompanhou, os seus companheiros, amigos que eram desde os dias de Jesus, andavam juntos, serem levados à condenação da morte, à morte, foram sacrificados, mortos, mas João permanecia vivo, como se o Senhor dissesse assim: você eu estou reservando, porque eu vou mostrar para você o que toda a igreja em todo tempo deve observar. E esta escritura, meu irmão, está registrada para nós observar. Aleluia. Tanto as coisas que nós estamos vendo agora, como aquelas que estão para acontecer. Coisas que nós podemos, mistérios que são revelados a nós, e muitos mistérios que não conseguiremos ter a oportunidade de ver isto revelado a nós nesses dias, porque Deus assim quer. Mas um dia, na eternidade, tudo será revelado a nós. E João, irmãos, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus
e do testemunho de Jesus. Ele não estava preso ou desterrado lá na ilha de Patmos. A ilha de Patmos fica mais ou menos 80 quilômetros mar adentro. É uma ilha, ninguém sai de lá nadando. Ninguém sairia de lá num barquinho qualquer. Um mar bravio, terrível, um lugar medonho. Um lugar que os piores assassinos e bandidos eram levados para lá. Lá estava o nosso irmão, o nosso companheiro, ele daqui, o vosso companheiro, na aflição. Achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Quem persevera em Jesus, irmãos, tem esta oportunidade, tem esta graça de ter força, porque ele persevera em Jesus. Vem uma tempestade e não derruba ele, vem outra, não consegue derrubar ele. Às vezes ele vai e quase tomba, mas de repente ele se levanta, porque os olhos dele estão voltados para a cruz do Senhor, para a palavra, e ele se levanta. E João era um desses, irmãos. Pensava, agora ele morre, agora acabou ele. Não, de repente ele saía com vida. Dirigia a igreja, pastor de igreja. Ele estava vendo a situação da igreja, não como Jesus via, mas ele estava percebendo que as coisas estavam mudando, os anos iam passando e Satanás estava conseguindo enganar muitos irmãos nas igrejas. Isto preocupava ele. Talvez a preocupação maior era dele do que a de outros contemporâneos a ele. Por isso o Senhor diz, eu vou mostrar para você o que eu estou vendo. O que eu estou vendo. O que você não percebe, eu percebo, eu vejo. Aleluia! Meu Deus. Ninguém aqui tem olhos como chama de fogo, mas o nosso Jesus tem olhos como chama de fogo. Eu não vejo como ele vê, nem como você vê, nem você vê como ele, mas ele tem olhos como chama de fogo. A sua voz é voz como voz de trombeta, ou voz de muitas águas. Nós precisamos usar isso aqui para nossa voz alterar um pouquinho, mas ele não, irmãos. Ele fala e a terra treme, aleluia. Ele fala e os montes se abalam. Ele é o mesmo, ele não mudou. E Jesus e o João, o apóstolo, naquela situação na ilha de Patmos, não sei se ele era pastor em Éfeso ou aonde, mas fica 80 quilômetros além, mar adentro da cidade de Éfeso, em linha reta dá uns 80 quilômetros. Lá estava ele, por causa de Jesus e da sua palavra. Irmãos, nós deveríamos de ter isto no nosso coração, uma disposição, não uma predisposição, e quando chega na hora assim, diz, não, Senhor, eu pensei que eu conseguia, mas não vou conseguir, eu vou voltar atrás, eu não vou seguir a frente, não, eu não tenho coragem para isso. Eles vão me levar lá para aquela ilha? Não, lá não, eu não mereço isso. Oh, irmãos, mas ele foi, e era no dia do Senhor. Por que era dia do Senhor? Porque hoje é conhecido como domingo, mas naquele tempo não era conhecido como domingo, era conhecido o dia do Senhor, porque o Senhor havia ressuscitado naquele dia. Então eles tiveram o dia de domingo, o sexta, sábado e domingo, o primeiro dia da semana, como o dia do Senhor. E era neste dia, com certeza meditando, pensando na morte do Senhor, pensando na última ceia que teve junto com o Mestre, pensando no que Judas fez com o Senhor, meditando nessas coisas, pensando ele lá naquela ilha medonha, cabeça talvez no travesseiro, com uma pedra por travesseiro, e ali gemendo,
um velho de 90 anos. Me imagina, irmãos, lugar frio, lugar tremendo, comida, que comida? A pior que poderia existir, com certeza, entregar para aqueles presos desprezíveis, jogado lá para morrer. Ele meditando na morte do Senhor, na ressurreição de Cristo, no momento em que ele entrou no sepulcro e viu o sepulcro vazio, nos encontros que Jesus teve com eles depois da ressurreição, no momento em que Jesus era elevado ao céu, meditando nessas coisas, pensando nisso, pensando na promessa que Jesus fez: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e receber uma nomeação do Senhor. Foi pensando nisso, irmãos, e é pensando nestas coisas que nós temos a vitória. Nós não podemos esquecer da morte do Senhor Jesus, irmãos. Nós não podemos esquecer do sofrimento do nosso Senhor, não. Este memorial que nós vamos participar nessa noite é muito importante, porque é uma oportunidade a mais que você tem e eu tenho para nós rememorar, pensar. Aí você vai ter a oportunidade também do Senhor te revelar coisas grandes e firmes que não sabes, como disse o profeta Jeremias. E às vezes a gente pensa coisa grande e firme, o que é, Senhor? É um carro novo, é uma casa nova, é eu fazer uma viagem, é eu ter não sei o que, como esses pregadores de prosperidade pregar coisas grandes e firmes que não sabem. Às vezes é uma grande luta, uma grande tribulação, uma grande aflição, mas você vai ter a oportunidade de Jesus colocar as mãos sobre ti e dizer: não temas, eu estou contigo. Aleluia, bendito é o teu nome, Jesus, bendito é o teu nome. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, era um anjo que estava falando, o que vês escreve, o que vês escreve, aliás, o Senhor Jesus, o que vês escreves, e manda as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e vi, era o Senhor Jesus falando com ele, e dizendo: o que vês escreve em um livro, e manda as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Quem falava comigo? O que eles querem, 7 candeeiros de ouro? As 7 igrejas, representando a igreja, aquela mesma que Jesus falou lá: sobre esta palavra edificarei a minha igreja, e sobre ela as portas do inferno não prevalecerão. Ali eram 7 igrejas locais, 7 construções, ou 7 grupos de pessoas que se congregavam em determinado lugar naquelas cidades. Aqui está o nome das cidades onde elas estavam, se congregavam ali. A igreja que está em Éfeso, Esmirna, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, Pérgamo, estão por ali. É o meu povo. Eles estão ali. Ele estava passeando no meio dessas 7 igrejas. Ele estava passeando no meio destes 7 castiçais que representavam as 7 igrejas. Irmãos, a hora que, o tempo, o momento que nós deixar de perceber que Jesus está passeando no nosso meio, nós estamos perdidos, irmãos. Nós precisamos sentir Jesus passeando no nosso meio. Cada um de nós somos igreja. Nós somos um corpo, morada do Senhor. O Espírito Santo habita dentro de nós. Nós precisamos sentir o Espírito Santo, o Senhor Jesus, passeando, rodeando a nossa casa todo dia. Quando eu não percebo isso, irmãos, eu estou fraco a ponto de quase morrer, de estar quase morto.
Nós precisamos perceber claramente pelo Espírito Santo que o Senhor está passeando ao nosso redor e sabe a nossa situação, sabe as nossas dificuldades. Dizendo que vez escreve mais embaixo um pouquinho: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho de homem, que vestido de talares, cingido à altura do peito e com cinta de ouro. Aí ele passa a descrever aqui como Jesus estava vestido. Ali ele teve a oportunidade de ver com detalhes. Lá no Monte da Transfiguração eles não conseguiram ver, mas ali na visão, foi uma visão em espírito que João teve. Ele teve a oportunidade de ver realmente as vestimentas, a voz dele, tudo. Ele o viu. E quando ele viu, nos versículos mais à frente, diz aqui um pouquinho, diz: tinha na mão direita também 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando eu vi, quando ele viu, caí a seus pés como morto. Você suportaria em pé? Quem suportaria? Caiu como morto. Meu Deus, quem está falando comigo com voz de trombeta? Sua voz é como voz de muitas águas. Seus irmãos já foram numa grande cachoeira, numa grande... vai lá em Foz do Iguaçu, lá na Catarata do Iguaçu, para você ver. Pode gritar um com o outro, ninguém ouve. Não, ninguém escuta. A voz das águas dominam tudo. Voz de muitas águas. Quando ele fala, irmãos, nós temos que nos calar. Quando ele fala, a igreja se cala. O se calar, irmãos, é glorificar o seu santo nome. Você se desliga desse mundo, você se desliga das coisas terrenas e passa a glorificar o nome do Todo-Poderoso. E aquele que vive, e ele disse: não temas. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Não temas. Ele caiu como morto. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Se é o primeiro, irmãos, ele continua sendo o primeiro. Se ele é o último, ele continua sendo o último. E ele está conosco. Não há outro semelhante a ele. Não há outro antes e nem haverá outro depois. Ele é o primeiro e é o último. Coloca isso no teu coração. Veja a oportunidade que nós tivemos, irmãos, desta porta se abrir. Abriu uma porta de oportunidade, quando a maioria de nós pensava: eu vou morrer, eu não tenho mais nenhum valor, eu sou uma pecadora, eu sou um pecador rebelde. Mas o Senhor toca a mão sobre nós e diz: não temas, eu estou aqui para te dar vida. Bendito é o nome do Senhor. Eu te perdoo, eu te transformo, eu te batizo com o Espírito Santo, eu te dou vida, eu te curo, eu te tiro desse vale maligno, eu te tiro dessa situação difícil e te coloco outra vez no lugar desejado pelo teu coração, na minha presença. Aquele que vive, não temas, sou eu, o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Isto que é importante, irmãos. Satanás queria ficar com isso para ele, mas o Senhor tomou de Satanás. Me dá aqui o inferno e a chave da morte. Tu não tem domínio sobre o inferno, que é esta gaiola de prender as pessoas, de botar quem quiser, você colocar lá dentro, não. Até na última hora. Eu creio, irmãos, que aquele ladrão da cruz, Satanás
contava com os dois como presa certa. Aqui não tinha mais escapatório. Mas o Senhor já tinha naquele momento a chave na mão. Quando o ladrão da cruz gritou, blasfemando do Senhor, o outro repreendeu ele. Jesus, e olhando para Jesus, disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Foi no mesmo momento que ele, pela fé, creio que sentiu a mão do Senhor tocar nele. Hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. Hoje mesmo tu vai estar lá. A chave da morte está comigo. Satanás não te venceu. Você estava entregue à perdição, mas você se arrependeu e eu te perdoo. Esse é o Jesus que nós temos, irmãos, para apresentar para as pessoas. E nós só apresentamos ele para os outros através de nós mesmos. Se nós não tivermos um testemunho pessoal, como é que nós vamos apresentar Jesus? Eles olham para ti e não tem testemunho, olha para mim e não tem testemunho nenhum. A nossa língua é indomável, como nós estamos estudando aí nas lições. Não somos disciplinados, mas quando somos disciplinados como filho de Deus, Ele passeia no nosso meio, Ele visita cada um. Glória a Jesus. Todos os dias Ele nos visita. Essa visita que nós Ele sempre está conosco, mas chamamos de visita porque nós sentimos mais a presença dEle. Dobramos o joelho e estamos orando, não sente nada. De repente você sente a porta do céu se abrir, a porta do santuário abre e diz: entra, aleluia, entra e fala comigo. Eu estou aqui, eu te dei esse poder sacerdotal para você entrar e sair na minha presença. E ele já encerra, irmãos, por causa do tempo. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, estas coisas que viste, e as que não, as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, são os 7. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 igrejas são os anjos, os 7 candeeiros de ouro, as 7 igrejas são os anjos. Eu vou repetir o versículo, irmão. Quanto ao mistério das 7 igrejas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Irmãos, se nós não estivermos como servos de Deus, que pregamos a palavra na mão de Deus, nós não podemos fazer nada. Nós vivemos num mundo, irmãos, tão cruel, tão maligno, que parece que Satanás tem demonstrado mais força do que nós. Ele tem conseguido atrair multidões. Os mentirosos que falam coisas mentirosas atraem mais fácil a multidão do que nós. Nós lutamos e convidamos e lutamos. Não, ninguém reage. Poucos os que reagem. Agora chega um charlatão, chega um mercenário, chega um falso profeta, vai para cá, vai para lá, está cheio disso por aí. Você não precisa nem sair de casa para ver eles, você fica olhando através da rede social e até se encanta com eles. O mundo está sendo dominado por essas pessoas que não estão mais na mão de Deus. Nós precisamos estar na mão de Deus e falar aquilo que Deus permite nos falar para o seu povo. Aleluia. Não tema, pequeno rebanho, não tema, levanta a tua cabeça, caminha, o Senhor está conosco, irmãos, nada vai nos faltar. O mundo tem se avolumado, o perigo está aí, das pessoas perderem a salvação, de um momento para outro. Multidões estão voltando do caminho, não aceitam ser chamados de desviados, não aceitam ser chamados de dizer: você é um desigrejado,
Você não vai mais no culto? O que aconteceu contigo? O que está acontecendo? Não aceitam, mas estão parados, pararam no caminho. O que esse mundo tem para nos atrair, irmãos? O que o mundo tem para te atrair? Por que as pessoas estão tão envolvidas com as coisas desta vida? Será que não sentimos mais, em determinados momentos da vida, que o Espírito Santo, Jesus, não está mais passeando no nosso meio? Que Ele não vem mais nos visitar? Será que não percebemos que estamos falando coisas do próprio pensamento humano? Estamos falando coisas que não acreditamos? Irmãos, o que seria de mim ou de nós se pregasse uma palavra que nós não acreditássemos nela, meu Deus? Mas eu creio nessa palavra. Eu vejo pela fé João naquela situação. Eu vejo pela fé um homem ali quase morto, mas a força divina, o poder do alto chegou até ele e diz: não temas, eu estou contigo. Aleluia! Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que estive morto, mas agora eu vivo para sempre, e estou entre vós. Nós não podemos duvidar disso, irmãos. E também não duvide que Jesus a qualquer momento vem arrebatar a sua igreja. Fique em pé. Glória ao nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos. Entregue a tua vida a Jesus. A igreja está bonita e precisa ficar cada dia mais bonita, irmãos. Aleluia! Vamos procurar estar aqui na casa do Senhor, estar lá na congregação. Você tem saúde, aproveite a tua juventude, aproveite os teus dias. Vão chegar dias pesados, que nós não vamos poder mais fazer o que fazíamos antes, mas a glória do Senhor nunca pode faltar na nossa vida, meu irmão. Não deixa morrer a alegria do Senhor no teu coração. Pai querido e eterno, aleluia, bendito é o teu nome. Daqui a pouquinho mais, Senhor, nós vamos participar da ceia. Sim, Deus, participar do pão e do cálice, e um memorial, Senhor, que nós conservamos conosco, pois é um mandamento teu. Sim, Jesus, tu instituíste isto, Senhor, como um ato sagrado que nós temos. Ó Jesus querido, aleluia, que cada um de nós, nessa noite abençoada, possamos, Senhor, meditar, ver o teu sofrimento, assim como João naquele dia, com certeza estava meditando, pensando na vitória que tu tiveste sobre a morte, aleluia, pensando também no fim que ele iria ter, e de repente, Senhor, tu visitas. Sim, Pai de amor, ajuda. E ele, Senhor, escreveu o livro, ele escreveu para as sete cartas, escreveu o livro, Senhor, enviou para as 7 igrejas, Pai querido, e até os dias de hoje, este livro mexe com o nosso coração, é a revelação, Pai, dos mistérios da tua igreja. Querido Jesus, ajuda-nos, Senhor, a participar com o coração limpo, mãos limpas, Senhor, consciência limpa deste ato santo e sagrado. Eu te peço no teu nome, Jesus. Amém e amém.